Só que tropeça, né, Raimundo? Lembra? Quando você chega no processo de análise, aí você fala, putz, e aí? Então, eu gostaria de fazer com essa aula uma memória para vocês. Então, com a Lu grava para a gente, então, ela me compartilha e eu compartilho para vocês, ou vocês se compartilhem aí. Mas eu gostaria da permissão de vocês para gravá-lo, e aí a gente começa já já. Eu separei um conteúdo bem simples, é um bate-papo mesmo, então eu fico aberto para as dúvidas o tempo todo. Amanda, fica sossegada, sei que você está conversando agora, vai vir um monte de dúvida, vai vir mais dúvida ainda quando você estiver fazendo. Então, todo mundo passa por isso, até quem está no doutorado. Então, relaxa, e da minha parte, para quem já me conhece aqui, tem aí alunos que não são meus, sabem que eu tenho toda a boa vontade para ajudar. Então, às vezes o tempo está ficando cada vez mais escasso, principalmente com esses probleminhas de saúde, mas a gente tenta. Deixa eu pegar aqui. Tem um Meetnote ativo aí, quem ativou foi você, professor? Não, eu acho que foi a Sônia. Tem uma IA fazendo fazendo aqui a transcrição, né? A transcrição. Desculpa, toda vez que eu entro, ela entra junto comigo. Mas é bom porque tem os detalhes, né? Ela pegou aqueles detalhes, então, ao invés de ficar escrevendo, ela traz lá e depois eu fico relembrando. Se vocês bom. Sônia, então você vai fazer o seguinte, você vai compartilhar com todo mundo, já que você está fazendo isso. Perfeito. Assim, já que está fazendo, então compartilha com os coleguinhas. Aqui a intenção é que a gente tenha aí um aproveitamento de todos. Pessoal, tem um conjunto de slides, mas é slide que vocês já têm acesso há bastante tempo. A intenção, como eu disse, e aqui é direcionado principalmente para os alunos que estão fazendo agora o processo de entrevistas. A gente está, pelo menos aqui, com 5 alunos que estão na fase de entrevista para já iniciar um processo de pré-análise e análise. Então, essa é a fase principal. Para quem não está ainda, mas já começa a ficar preocupado, fala, vai dar ruim lá na frente. Então, vamos tentar entender, e aí o que eu me comprometo? Depois, e semestre que vem, inclusive, tem a aula de métodos para vocês, no semestre que vem ajudar nos protocolos, ou mesmo no início do semestre, pode me acionar aqui, Amanda, o Renan sabe mesmo que a gente fica à disposição, faz ali em agosto, quando vocês não têm aula, vamos fazer uma aula só de protocolo? Vamos entender o que é esse... Inclusive, a gente fez muito até como notícia para vocês, informação, como a gente passou por um ciclo de bancas agora, 3 bancas, que os professores não pegaram muito no pé do conteúdo, porque eu acho que o conteúdo estava bom, aí eles pegaram mais do pé dos métodos. Então, a gente teve que evoluir mais ainda, o que é bom. Porque se os processos já estavam caminhando bem e os professores foram mais criteriosos ainda, então quer dizer que a gente está evoluindo mais ainda. A gente tem bala na agulha aí para mostrar. Principalmente aqui o Pedro e a Giane, que passaram por esse ciclo. Aí a gente tem aqui principalmente o Rogério e a Lu, que vão passar agora no próximo semestre, e eles vão pegar toda essa bagagem. Para vocês terem uma ideia, e aí depois pode conversar com os alunos, já que está registrando, inclusive, no protocolo a gente está levando em conta, inclusive, LGPD, a gente está com um instrumento bem redondinho, e vamos levar todas essas informações para a parte tanto de protocolo quanto de método. Então, só um segundo aqui. Eu já vou compartilhar a minha tela e aí a gente vai trabalhar aqui um pouquinho. Então, o que a gente tem? Primeiro, qual que é a função? Vou começar a compartilhar a minha tela, Lu. Qual é a função da pesquisa qualitativa? A pesquisa qualitativa é entender um fenômeno com maior profundidade.
Então, o grande segredo que a gente tem aqui, todas as pesquisas que a gente já iniciou vai nesse sentido, a gente está trabalhando com elas em função de, a partir de um sujeito de pesquisa. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de sujeito de pesquisa, isso tem que ficar bem claro para a gente. Quando a gente fala de um sujeito de pesquisa, a gente está falando de um informante. Então, todos os alunos que estão aqui fazendo entrevista, eles têm no interlocutor um informante. E o segredo não é você ter as melhores perguntas no papel. E essa é uma falha, muitas vezes. A Lu até está dando risada que ela sabe bem disso. O que vocês têm que tomar bastante cuidado, Amanda, é que, embora muitas vezes os professores, na hora da banca, na hora da avaliação de um artigo, falam, mas o seu protocolo, as perguntas têm que estar amarradinhas, não sei o quê. Eu comento aqui, Amanda, que a vida real, ela sangra, né? As pessoas da vida real, ela sangra. E elas não estão preocupadas se você tem 20 questões ou 50 questões. Porque, na verdade, e aí eu vou fazer aqui apude ao meu aluno aqui, o Rogério, né, Rogério? É transformar as questões numa boa conversa. Transformar as questões, isso foi uma fala do Rogério que eu gostei bastante. É transformar. Porque você tem que ter as questões, mas as questões, elas são orientadoras. Para que você dê conta daquilo que você precisa obter do campo, seja respondido. Agora, na vida real, a conversa não é linear, a conversa não é fácil. Tem pessoas que se abrem, a gente estava conversando agora há pouco eu e a Lu, tem pessoas que você tem que limitar a fala, porque a pessoa fala demais, e tem outras que você tem que ficar perguntando para ela falar mais. A intenção sempre é que vocês façam perguntas para acessar a realidade que se queira e usar das técnicas do Tell Me More, né? Do conte-me mais, dê mais exemplo. Porque qual que é o segredo? Até aqui, conversando com o Pedro outro dia. Ele quer fazer um conjunto de prescrições a partir da dissertação dele. A Lu também vai ter um conjunto de prescrições, como outros aqui, você imagina no doutorado. No doutorado, uma dos objetivos é fazer um produto técnico-tecnológico, aonde você vai entregar uma solução técnica e tecnológica. E essa solução não é construída, Amanda, porque você quer ou porque você tem experiência. Não. Pode até ser que a sua experiência contamine um pouco ali, e eu não vejo isso um problema, que é o que eu sempre falo até nas aulas de método. Toda pesquisa ela tem algum viés, isso não tem jeito. Nós somos seres humanos e a partir do momento da lente teórica, você já estabeleceu um viés. Mas o que é o segredo? O segredo é que você constrói negociado com o entrevistado. Então, essa aula, principalmente, é para entender, ok, eu vou acessar um conjunto de pessoas, eu vou entrevistar indivíduos que têm algo a me dizer. Então, por isso que a pergunta ela é menos importante do que a fala do cara. Porque se ele te respondeu a quinta questão na primeira, tanto faz. Se você não perguntou e ele já respondeu, eu até costumo brincar, Amanda, que é o seguinte: a melhor entrevista que vocês vão fazer é aquela que você perguntou pouco. A melhor entrevista que você vai fazer é aquela que você perguntou pouco. É que o cara disse para você sem você falar, sem você perguntar. E o que é muito interessante? Se você for pegar, além disso, você nunca pergunta diretamente o que você precisa saber. Então, você vai compreender aquele processo, aquele item, aquela característica de forma indireta. Você imagina o trabalho do Rogério. O trabalho do Rogério, a gente está perguntando coisas que às vezes são até difíceis de ser obtidas. Mas, indiretamente, você vai inserindo sinônimos, você vai inserindo palavras análogas àquilo que você quer descobrir, para que seja dito por seu interlocutor. Por que é um processo dialógico, é um processo negociado? É um processo negociado porque você vai falando, opa, explica um pouco melhor esse ponto. Então, isso é que é a riqueza de uma boa entrevista. E não porque você tem pergunta, resposta, pergunta, resposta. E isso é um viés positivista. Então, eu não vou nem entrar no mérito aqui, apesar de ter colocado aqui um slide, mas não é para isso essa aula é mais uma aula mais prática. Então, só que, qual que é o grande problema? O grande problema é o seguinte, é aquela história do garbage in, garbage out. Muitas vezes, até conversando aqui com um aluno no sábado, a gente interagindo, né? Aí eu falando,
tem muitas vezes que chega no meu colo, aqui chega na minha mão, ou via professor, ou via aluno mesmo. Ah, eu tenho aqui 20, 30 entrevistas, e o senhor tem experiência com análise de dados qualitativos. Como é que eu faço para apertar o botão e gerar uma boa análise? É garbage in, garbage out. Se a entrevista foi ruim, não tem software, não tem processo, porque não tem massa de dados. Então, a riqueza dos dados, a riqueza da conversa, e é essa que é o segredo do que a gente vai fazer aqui hoje. Por quê? Quando a gente olha, e a academia ela tem um viés, e, Amanda, só para ficar mais claro, e eu costumo usar, você não tem, às vezes, a experiência ali com a aula do professor Luciano, é assim, eu fico usando os cobaias na sala, viu? Então, não se sinta constrangido ou incomodado. A gente pega, em pesquisa, a gente tem viés paradigmático, que é isso. É uma orientação, um modelo mental que eles usam. E o modelo mental usado, muitas vezes, na academia e para construir conhecimento, ele é positivista, que é o seguinte, ele é determinista e objetivo. Só que quando a gente analisa dados qualitativos, primeiro, as coisas são todas muito bem organizadas, tudo com as mesmas palavras, tudo com as mesmas caixinhas. Não. Se você entrevistar 20 pessoas, 30 pessoas, você tem 20 experiências de vida, você tem 20 vocabulários diferentes, você tem 20 expressões diferentes, você tem estado mental, estado emocional do dia que você entrevistou. Até isso. E na pesquisa qualitativa, a gente quer, e nas entrevistas também, isso que é o legal, o não dito é tão importante quanto o dito. E aqui é onde que entra a riqueza da análise. Para quem vai começar as análises agora, opa, ele disse isso, mas na verdade, neste contexto, aí você vai pegar e codificar o contexto todo. Ele fugiu, ele respondeu de forma positiva, mas querendo dizer algo negativo, principalmente para alguns dos estudos que a gente tem aqui, são estudos que têm uma carga emocional para a prática gerencial. Vamos supor, segurança psicológica. Então, eu posso, abertamente, estava conversando outro dia com uma aluna, falando, olha, embora o discurso seja muito positivo do ponto de vista de, eu sou um líder bom, eu sou um líder ótimo, a turma fala o que quer e tal, mas todas as palavras, todos os trejeitos direcionam para uma liderança mais pragmática, orientada a resultado e só resultado. Se não for resultado, não me interessa. Então, quer dizer, opa, então não é tão assim. Eu não sei se vocês conseguem entender, a processo que se inicia agora de análise é um processo de obtenção da informação, não somente literal, mas também uma compreensão, até no Atlas, é muito, e a gente vai usar o Atlas aqui por uma questão de conveniência, mas isso serve para qualquer software de análise de dados qualitativos, a intenção é de que aquela fala contextualizada ela tenha um significado. E esse significado vai ser atribuído para a gente o que a gente chama de código ou um label. Então, quando você pega uma fala X, vamos supor, eu costumo usar isso nas minhas aulas, que funciona bem aqui, eu acho que quase todos são casados. A gente está aqui cheio de trabalho e tudo mais, e não é verdade, mas foi aniversário de casamento essa semana. E eu tinha prometido levar a Rose na sexta-feira para jantar. Aí, como está turbulento e tal, aí eu cheguei para ela e falei assim, putz, está tão cheio e tal, você quer realmente jantar na sexta-feira fora? Não precisa. Se você for friamente analisar, fala, opa, as esposas não gostam de jantar com os maridos. Você acreditou, professor? Mas você entendeu, né, Raimundo? Esse não. Então, a palavra não, ela pode ser um não ou pode ser, opa, né, não vai ter jeito, eu não vou te atrapalhar, né? Não, sim, talvez. Então, essa aqui é o segredo. Por isso que a gente tem um processo hermenêutico. É um processo de construção de significados.
Então, o que tem que ficar muito claro para vocês só que tudo baseado em evidência. Então, esse não, não, mas vamos, tal, legal. Não, mas eu não quero incomodar. Então, e é uma sequência, e quando você pega, e aí é onde que é o segredo, por que eu trouxe isso agora para vocês? Porque muitos de vocês estão no meio das entrevistas e aprofundar esses nãos, esses porquês, e é uma coisa muito importante que a gente faz na pesquisa qualitativa. Diferente da pesquisa quantitativa, você pode fazer ajustes nas falas. Você pode testar. A gente chama isso de amostragem teórica. O que é amostragem teórica? A gente tem todos os fundamentos para isso. Vamos supor que a Lu ela esteja ali na 10ª entrevista. Se eu não me engano, a 10ª entrevista, né, Lu? Então, 11ª entrevista, ela ainda vai fazer mais umas 10. Só que apareceu, Amanda, um insight muito bacana e ela quer testar esse insight. Não foge da pesquisa dela, mas ela quer entender melhor, vamos supor, essa questão das interações sociais nos processos informais. Por quê? A gente até estava discutindo agora. O conhecimento do projeto é um conhecimento que está muito preocupado com o explícito e com documentação. Mas ela quer entender, agora, com as próximas entrevistas, se de fato o conhecimento tácito não importa, ou se o conhecimento explícito é o suficiente para que os projetos performem da melhor forma possível. E aí eu posso trazer ferramentas tecnológicas, eu posso fazer um monte de coisa. Não sei se fica compreensível para vocês que, assim, eu não estou testando hipótese nem nada. Eu vou ter uma proposição que ela é construída com base no que foi dito até agora, e aí eu vou testar essa ideia com as próximas entrevistas, que nasceu, inclusive, num processo data-driven. Por que data-driven? Porque eu tenho aqui um processo que veio dos dados, e essa é uma questão que a gente vai discutir já já, que os dados estão me dizendo isso, mas não foi da literatura, não tinha uma questão prévia, mas foi dito. Só que agora eu vou tornar esse conhecimento explícito. Como é que eu torno esse conhecimento explícito? Eu vou testar ele nas próximas entrevistas. Fala, olha, aí vamos, sutil, a Lu ali, joga o cabelo para um lado, joga o cabelo para o outro, fala, então, o senhor disse, e está dentro do protocolo dela uma questão sobre isso, sobre relações, comunicação informal, documentação, vamos falar, com relação ao conhecimento, aquele conhecimento mais codificado, aquele conhecimento que você registra. Como é que você faz para transformar as relações sociais mais informais, as conversas, os cafés, num conhecimento acessível? Um conhecimento que, de fato, vá para a documentação. Eu não faço, eu não estou nem aí, porque se não está na documentação, não me importa, porque não era para estar lá. Opa, calma. Aí você vai provocando. Lembra? É um processo de significados. É um processo de significados. Então, quando eu olho para aquela base de dados, a base de dados em conjunto, como unidade hermenêutica, ela vai me contar uma história. Então, porque o que a gente faz na pesquisa qualitativa de fato? É contar uma história. Só que a gente conta uma história com base nas falas dos nossos entrevistados, acessando a realidade deles. E é por isso que quando o Pedro pergunta, ali no final ele fala, Raimundo, fala para mim o seguinte, ao final aqui a gente discutiu várias coisas, mas se você tivesse que ensinar um novato, um gerente de projetos novo, que prescrição você daria? O que você diria para ele para melhorar essa gestão do conhecimento? Ele vai compilar, ao final, essas dicas e trazer um manual de boas práticas, a partir não do que ele tirou da cabeça dele. Ele vai corroborar com aquilo que ele já viu na entrevista e vai compilar, vai concatenar uma série de informações e trazer um conjunto de práticas. Fala, olha que interessante, isso veio de quê? Eu até brinquei, né, Pedro, contigo. Você imagina que ele vai entrevistar, Amanda, 20 profissionais, 30 profissionais. Cada profissional tem, em média, ali 10, 15, 20 anos de experiência. Somado, você tem, brincando aqui de forma muito simplista com vocês, somado, você tem mais de um século de experiência. Primeiro, se você selecionou entrevistados qualificados, deve ter história para escutar. Se tem história para escutar, tem aprendizado para registrar. E de forma explícita, lá no final, antes, tem que ser tangenciado, tem que ser de forma indireta.
No final, você pode arrebentar e falar assim, ó, legal, agora vamos, nesses últimos minutos, sobre isso, o que o senhor teria para ensinar? Será que a gente tem uma base de dados importante? Se eu qualifiquei o meu entrevistado, se eu trouxe o entrevistado qualificado, é porque eu vou ter o que ensinar. E você imagina, é o que eu falo, um processo de entrevista, um processo de pesquisa bem feito, o pessoal não gosta, muitas vezes porque não sabe fazer, desculpe, mas é isso mesmo. Mas um processo de entrevista é um processo transformacional. Porque você imagina com uma pesquisa de campo bem feita, aonde você assimilou, pegar aqui de um aluno meu, o Godoy, que ele fez uma pesquisa muito boa, ele entrevistou 32 profissionais de alto gabarito, com entrevista de 1 hora e 40. Você imagina a base de dados, o conhecimento que ele tem nesse processo de 5 meses, 6 meses de entrevistas, análise. E o que é legal, Amanda? Por que é um processo transformacional? Ao final deste processo, você se apropria do conhecimento dos outros. Não sei se fica claro para vocês. Tanto é que um bom processo, vocês vão notar que você bebe deles várias vezes. Por que você bebe deles várias vezes? Tem mais informações do que você precisa. Porque se você fez a lição de casa, o que é a lição de casa? Então, vamos lá. Então, primeiro, cuidado só com pré-julgamentos por uma questão paradigmática. Isso depois, no semestre que vem, a gente discute em método. Se o cara não entende do seu paradigma, do seu modelo mental, ele vai fazer um monte, até o que eu brinco. Um professor uma vez falou para mim, Luciano, eu montei um protocolo que você ia ficar orgulhoso de mim. Tem 50 questões. Tem a mesma coisa sendo perguntada 5 vezes. Eu falo, não vou ficar. Não. Aí eu fiz uma pergunta, um outro cara fez essa pergunta. Você ficou preocupado com o não verbal? Fala, Luciano, eu oriento há bastante tempo, mas eu nunca pedi para aluno ficar olhando o não verbal. Então, o não verbal é mais importante do que o verbal, muitas vezes. Porque, às vezes, o cara diz sim, querendo dizer não. Você vê que ele não quer assumir aquele posicionamento porque o assunto é controverso, ou porque o ambiente não é favorável. E se você registrar aquela mentira como uma verdade absoluta, você está falseando o resultado. Então, olha como por isso que eu falo, olha como é complexo uma pesquisa qualitativa bem feita. E dá para fazer. A gente tem aqui vários alunos na sala que estão fazendo ou já fizeram uma boa pesquisa. Então, primeiro, vamos lá. Eu tenho um indivíduo qualificado. Eu tenho um protocolo que ele fecha as principais questões que eu deveria responder com a minha pesquisa. Não necessariamente que eu tenho que aplicar ela literalmente, mas que eu tenho que fazer o cara responder direta ou indiretamente. Isso é o segredo de uma boa pesquisa. Aí vamos deixar isso para a gente. Aí depois eu tenho o seguinte, eu sou um instrumento de pesquisa, não é um questionário. Eu vou tangenciando o cara, vamos supor, ali, às vezes você pega até uma técnica que eu geralmente uso, a abertura sempre é para o cara falar dele, o seu entrevistado falar dele. Por quê? Todo mundo gosta de falar de si mesmo, principalmente gerente de projeto, que é o nosso público-alvo, adora contar a experiência, ele sempre tem uma história boa. Todo gerente de projeto tem uma história boa da sua carreira. Então, quando ele começa a falar isso, você já fez a quebra de gelo. E aí você entra no assunto, você não pode deixar também contar a história de vida dele, senão vai virar aquele de volta para a minha terra. Você tem que pegar ali um gancho para acessar a realidade dele e trazer para a tua pesquisa. Feito isso, aí você vai explorando. Como o senhor disse, outro dia falou, então, o senhor já falou sobre isso, mas só para criar um pouquinho melhor, me conta uma história. Teve um caso negativo disso? Dá um exemplo de um caso positivo. Quando ele conta a história, lembra o que a gente precisa fazer? A gente precisa contar história. Só que a gente vai contar a história da nossa pesquisa com as histórias de vida deles, com as experiências deles. Então, é isso que a gente precisa acessar também. Isso vai dando exemplos, categorias, dimensões para um modelo. Quando eu estou fazendo, principalmente produto técnico-tecnológico,
Se eu faço, você imagina, o Renan vai lá e vai fazer a pesquisa dele para criar um framework para gerenciar modelos de automatização por meio de robôs. Eu peguei 20, 30 profissionais que já fizeram isso e tudo mais. E eu vou determinar um processo com um conjunto de etapas interdependentes que gera resultado, e elas são fechadas, são distribuídas em dimensões. Não tirou da cabeça, ele foi montando isso, estruturando experiências. Falou, ó, e nesse ponto tem que fazer isso, naquele ponto tem que fazer isso. Eu não posso antecipar esse ponto do anterior, porque vai dar ruim. Ele tem toda a bagagem. Ele tem uma história, ou histórias de vida que vão ajudar a construir. Por isso que eu brinco muito com vocês, né? Que survey não cria processo. Tem que entrar, tem que ir lá na vida do entrevistado. Então, o instrumento de pesquisa não é o questionário. O instrumento, aqui, deixando mais claro para vocês, é o próprio entrevistador. É você e a sua experiência. Por isso que é muito importante, e vocês evoluem. Vocês evoluem da primeira, da segunda, da terceira, e aí por isso que eu peço para você, pedir para vocês vir hoje, por quê? Aí vamos fazer o processo de análise. Ok, eu tenho 5 entrevistas, 3 entrevistas, vamos jogar no Atlas. Vamos jogar no Atlas e vamos usar. Isso aqui é a minha fonte de evidência, então as entrevistas transcritas. Vamos começar a analisar, atribuir o label, atribuir ali os códigos. Aí eu vou ensinar para vocês já como é que isso é feito. Aí, ok, vou atribuir nesses códigos. Esses códigos, eles vão saturando. O que eles vão saturando? Trechos de texto, eles vão encontrando o mesmo código. Então, vamos supor ali, barreira, a documentação é barreira para acesso ao conhecimento tácito. Então, o excesso de documentação é uma barreira para acesso ao conhecimento tácito. Aí a Lu, ela vai criar um código, uma expressão que represente isso, e vai gerar uma tabelinha para ela. Ela vai gerar uma tabelinha e falar, opa, isso aqui é importante. Porque por diversas vezes, não somente numa mesma entrevista, ou ao longo das entrevistas, isso foi sendo saturado. Que muitas vezes o gerente de projetos, por prazo, aí ela vai tornando uma rede de significados. Fala, o que leva a isso? Pressão por prazo. Orientado ao objetivo. Uso mais intensivo de tecnologia. Facilitei a documentação, deixei mais formal, mas eu perco conhecimento ao longo do projeto. Não sei se fica claro para vocês, eu já estou começando a dar significado. Só que eu pego aqueles trechos e vou atribuindo significados com labels, com códigos. E eu vou ter uma tabelinha, vou ter uma representação aqui do meu lado. E depois eu vou montar um emaranhado uma rede de significados que vai representar o achado da minha pesquisa. Daqui a pouco a gente vai ver como isso funciona melhor, mas só para vocês entenderem. Quando o processo, e eu até brinco muito com vocês isso, quando o processo é muito bem feito, quando você chega na fase de análise, tem muitos insights já. Eu vou falar o que eu fiz com o do Raimundo e eu tento fazer com todos vocês. O ano passado a gente fez, o Raimundo passava para mim a entrevista, eu assistia a entrevista e fazia uma pré-análise. Com vários de vocês eu venho fazendo isso, às vezes não dá para fazer todas, eu faço ali por amostragem, eu vou fazendo a maior parte que eu conseguir, e essa pré-análise já vem alguns insights e a gente discute. Eu acho que semana passada, semana retrasada, a gente estava discutindo aqui, eu discuti, eu acho, quase todos, a primeira, a segunda entrevista. Pô, tá vendo isso? Apesar de ser entrevista teste, a gente achou isso, isso, isso. Olha que interessante. Vamos extrapolar esse significado. Aí o que acontece? Olha que legal. Durante as entrevistas, você vai ficando mais aguçado. Você, como instrumento de pesquisa, você vai ficando mais maduro. Você não é um instrumento de pesquisa? Então, você vai afiando. Você vai se tornando o machado afiado. Porque sempre que tiver uma oportunidade, você vai aprofundar aquilo que é importante para a sua pesquisa. Quem já fez desenhos de processo, já
fez consultoria sabe disso. Às vezes, para você obter informação dentro de uma empresa, você não vai conseguir nem na primeira entrevista. Você vai ter que ir lá, toma um café, faz um bate-papo, faz a primeira entrevista para mapear algum processo, os caras sempre vão esconder alguma coisa, ou por medo, ou é uma solução informal que eles têm, eles não podem passar, aí você vai ter que entender. Porque você vai desenhar uma ferramenta nova que você não sabe se vai funcionar depois, porque não leva nada a lugar nenhum, porque você, de fato, não acessou a realidade. Então, você precisa acessar a realidade. Então, o protocolo, a gente falou, e o processo é chamado de ground, mas também dá para fazer um ajuste para falar que é análise temática. Depois a gente tem uma literatura boa aqui para a gente. Então, o que eu devo observar? Eu devo observar as falas, aquilo que foi dito e aquilo que não foi dito. Eu tenho que entender o não verbal. Tanto é que depois da entrevista, eu sempre recomendo para vocês fazer os comentários pós-entrevista. E ainda tem, aí eu falo de mim, mas provavelmente aqui não para colocar defeito nem nada, mas nem todo orientador vai ficar analisando as entrevistas, fazendo pré-análise. Primeiro que às vezes até falta, não vejam isso como uma coisa ruim, mas falta até competências para esse tipo de coisa. Como a gente faz o tempo todo, eu devo ter feito aqui algumas centenas de entrevistas, se não mais de 1000 faz. Então, não é querendo ser melhor que ninguém, mas a gente tem mais competência para algumas coisas. Fala, Sônia. Professor, a minha maior preocupação durante a entrevista e até mesmo passar questionários assim, é sobre o viés que pode causar quando a gente vai fazer alguma explicação para o entrevistado. Assim, é aconselhável explicar ou não? Ou como é que a gente pode fazer para não acontecer esse viés, assim? A gente não direcionar a pesquisa. Boa pergunta, Sônia. Eu levo o mínimo de informação que ele precisa. Assim, o que você fala está corretíssimo. Você tem que dar algum norte. Então, tanto é que alguns aqui, até na entrevista teste, por isso que eu fico muito preocupado quando os professores pegam muito no pé do protocolo, que eles querem perguntas redondinhas. Perguntas redondinhas, eles estão acostumados com quant. Eles estão acostumados, Sônia, o que você fala é verdade. Eles estão acostumados com pergunta e resposta. E não é assim. Tanto é, Sônia, que o que eu faço? Toda pergunta toda pergunta que você tem no seu protocolo, a melhor forma de obtê-la, na realidade, é de forma indireta. O que você fala é verdade. O que você explica? Ó, vamos supor, o da Lu. Eu estou trabalhando, Sônia, minha entrevistada, ou Sônia, dona Sônia, eu estou fazendo uma pesquisa sobre gestão de conhecimento em projetos e eu gostaria de conversar com a senhora sobre a sua experiência, sobre como os conhecimentos são, como é que é o fluxo de conhecimento dos seus projetos, entender um pouco melhor, porque, na verdade, é um bate-papo essa entrevista, e eu gostaria ali de, a partir da sua experiência, entender um pouco melhor. Então, essa, você vê, foi uma pergunta genérica, foi uma explicação genérica, básica. E a primeira questão, Sônia, aí você imagina, Sônia, dentro deste contexto, poderia até já dar um direcionamento, dentro desse contexto, você poderia falar de forma breve sobre a sua experiência em gerenciamento de projetos? Ali você trouxe a Sônia para falar da experiência dela. As outras questões eu vou fazendo de uma forma que eu tenho um direcionamento para a conversa, mas muitas vezes o que eu quero saber ele não foi perguntado diretamente, Sônia. Então, esse que é o segredo. Não sei se te resolveu aí. Sim, professor. Só que na banca você vai ver que às vezes o cara quer saber se você perguntou declaradamente aquilo. Então, vamos supor, aqui a gente está falando 2 trabalhos sobre segurança psicológica. Ou mesmo sobre atitude. Eu lembro que eu estava conversando com o Rogério. Muitas vezes a gente não vai falar de atitude. A gente fala, e tal. E a disposição da equipe para fazer determinada tarefa? Então, não sei se você entendeu. Então, você usa de subterfúgios para acessar uma realidade de forma indireta.
toda entrevista que vai perguntar diretamente, ou que é muito amarrado ao protocolo, Sônia, tem uma hora que você vai perceber que o cara responde aquilo que você quer escutar, e não aquilo que é verdade. Aí não passa mais a ser entrevista. É o que acontece muitas vezes, é por isso que cai em... Isso, a banca... É isso aí, Nayara. Eles querem redondinho. Eu acho que para a banca, normal. E você tem que garantir que aquilo foi respondido na conversa. Lembra, Nayara, que a melhor entrevista é aquela que você perguntou pouco. Para quem fez pesquisa qualitativa, principalmente nesses moldes que a gente faz aqui, nessa orientação, você vai notar que você quer entender a experiência dele. Você quer acessar a realidade dele. E não é fazendo uma inquisição que você vai acessar a realidade dele. Porque chega uma hora que o cara responde o que você quer escutar. Pode falar. Professor, é só uma experiência que eu tive com a minha dissertação, foi exatamente isso, né? Eu fiz o roteiro e as perguntas, e eu fiquei frustrada na época, porque eu queria que eles tivessem falado o que eu queria, né? Aí depois, quando eu fui estudar e conversar com o meu orientador na época, ele disse, não é o que você quer, você pensou que eles queriam, né, que eles quisessem falar para você, é o que eles tinham que falar para você. Então, depois eu disse, não, foi horrível, meus resultados, eu falei, não, foi maravilhoso, porque você não contaminou, né? Então, as perguntas ajudaram as pessoas, né? Porque era um assunto um pouco delicado, racismo, cotas, então o pessoal já era meio assim com medo de falar, né? Porque pode ser um elemento complicador, e deu certo, né? No final das contas, os resultados que eu não queria eram o que realmente interessavam, que é o que está lá, né? Não é o que eu quero, né? A gente faz um roteiro, não pode ser tendencioso. Então, se eu falando aí acabou aqui eu lembrando, né? Como foi a experiência aí na dissertação. Não, mas é isso mesmo. E fazer o cara falar. É assim. Exatamente. É interagir. E você vê que antigamente o pessoal até falava, não pode interagir e tal. Você não pode contaminar. Interagir é importante, que ninguém quer falar com parede. Ninguém quer falar com parede. Se falar com parede, então você tem que mostrar interesse por aquilo que está sendo dito. Você vai lá, que interessante isso. Você poderia me contar um exemplo? Então, aonde que você vai ter mais rigor? Aonde você... Evidência. É pesquisa baseada em evidência. É as evidências que vão fazer você chegar ao seu lugar. E para a gente avançar aqui, então, toma só um pouco de cuidado, é o que eu disse. Muitas vezes, quem não aplica com certa frequência a pesquisa qualitativa também não entende que as pessoas têm vícios de linguagem, as pessoas comem palavras. Quando você vai para a transcrição, você vai notar que, às vezes, para entender alguma coisa é ruim. Fala aí, Raimundo. Se esse professor lembra, eu fiz uma entrevista que não foi muito legal, porque houve ali uma certa, como é que eu posso lhe dizer, uma certa confusão na hora que eu selecionei o entrevistado. Então, o cara não estava confortável para responder as minhas perguntas. Então, ele ficava muito, como é que eu posso dizer, as respostas deles eram meio evasivas, ele ficava meio assim, então eu ficava puxando o cara para poder, entendeu? Então tem muito isso também, né, professor? A seleção, aquela de 20 cara, minutos, né? que o cara estava com pressa para acabar. É aquela mesmo. É aquela. O cara já entrou saindo. Ele entrou saindo. Só que aí você tem que forçar a resposta. Você tem que forçar a resposta. Foi muito ruim, tanto é que a gente falou, a gente aproveitou alguma coisa, que o Raimundo teve habilidade ali, a experiência também conta, teve habilidade de trazer ali para a realidade da pesquisa dele, mas tem uma hora que você não vai espremer mais, que dali não sai mais nada. Não vai. Você tem que saber que o assunto acabou, ponto. Então, mais conversa não necessariamente é melhor. Então, a gente tem que tomar cuidado. E aqui, voltando, então, toma um pouquinho de cuidado com vícios de linguagem. Eu sempre cito isso aqui, porque foi uma entrevista, foi um conjunto de entrevistas que a gente falou, o cara usava negócio o tempo todo. Se conversar com a minha mãe, ela fala muito coisinha, negócio lá. Aquele coisa lá, você não sabe, aí coisa você não sabe se é o tio, se é o remédio, ou se é a casa de alguém ou o carro, mas é aquela coisa. Então, o negocinho, você não entende. Então, quer dizer, a gente tem que dar significado para aquilo. Então, sempre colocar a chave e tentar, na hora, às vezes, da transcrição, fazer uma explicação. Porque, vamos supor,
Se pega um trabalho como o do Rogério, é bem complexo. Então, vai ter ali, às vezes, em alguns momentos, palavras análogas que ele vai precisar traduzir na tese dele. Então, ele vai ter que colocar, a gente coloca geralmente aquela chave, e dentro da chave você coloca a explicação. Neste momento, a palavra é essa. Então, o que acontece? Ele vai dar significado para aquela fala. Então, porque, e de novo, isso é muito importante para a gente. Porque, embora, vamos supor, o trabalho das meninas, embora não tenha declarado segurança psicológica, mas a entrevista foi carregada de elementos de segurança psicológica. Então, ela vai colocar, ó, neste momento, aqui, o significado desse negócio, ou do coisinha, é segurança psicológica. Aí, lá no texto, quando ela for discutir, quando as meninas forem discutir, aí elas vão colocar, neste momento houve uma certa restrição ao tratar de aspectos emocionais da equipe, principalmente porque o líder ele tinha um estilo abusivo, e aí está o trecho, mas o trecho está falando de negocinho ou coisinha. Só que o trecho está bonito, embora não tenha a palavra declarada. Então, para que a gente possa compreender, quem tem que se apropriar do conjunto ou da base de dados são vocês. Vocês não são só... O software não faz nada disso, por isso que eu falo. Você, desde a entrevista, desde quando está fechando o protocolo, desde quando está inserindo as entrevistas no Atlas ou em outro software, quando você começa a codificar, aí você coloca uma notinha, fala, putz, essa fala é legal, eu vou trazer essa fala, eu vou combinar essa fala com a outra e essas duas vão me ajudar aqui, vou contrapor, trago a teoria, eu já sei qual é a teoria que eu vou trazer para discutir aqui. De novo, você está vivenciando a sua pesquisa. Isso é fazer uma pesquisa qualitativa. Aqui, então, do processo de análise, só um segundo, do processo de análise, a gente parte para uma maior complexidade ou uma menor complexidade, dependendo do nível de interação que eu tenho com o meu interlocutor. Isso aqui foi um artigo que a gente escreveu há bastante tempo e que ajudou a gente a compreender o seguinte. Opa, alguém tinha comentado aqui, acho que foi a Sônia, que falou, quando eu passo questionário e tal, preciso saber o quanto eu estou colocando de viés ou não. Então, quando é mais objetivo, uma survey, né, uma pesquisa de levantamento, as coisas são mais simples até, embora tenha um jogo semântico ali que tem que ser cuidado. Mas na interação, quanto maior a interação, maior a interlocução, e perguntas atrás de perguntas são feitas, você imagina, Nayara, no seu protocolo, às vezes tem uma questão, mas na hora que você fez a entrevista, daquela questão gerou mais 5. Porque na hora que você foi aprofundando a compreensão sobre aquele item, outras coisas surgiram. E esses serão seus achados de pesquisa. Você imagina, para vocês que estão fazendo doutorado, isso talvez seja o desenho do seu processo. Porque esse tipo de pesquisa é para entender os comos e os porquês. Então, você vai entender o que, os comos e os porquês. O que está no seu protocolo. Quando você explora, você tem os comos e os porquês. E aí é o que muitas vezes os professores na banca vai querer. Ele quer o quê? Aí você fala, não, mas não é só o quê que me interessa. Eu quero o como e o porquê também. Porque é o como e o porquê que vai ser a minha explicação. E é por isso que é um bate-papo. Aí temos aqui, só para ilustrar, a gente tem 3 grandes abordagens para tratar dados qualitativos, que é a análise de conteúdo, que todo mundo adota, às vezes nem sabe quem é Bardan, se é alienígena, animal ou vegetal, mas cita Bardan, e a análise de conteúdo é bem simples, o Ground Theory é o que eu adoto mais, que é o que você vê ganhando bastante notoriedade. O pessoal usa também a análise temática, até como aliada ou como análoga à própria a Ground, e a análise de discurso que, embora o pessoal, às vezes eu vejo aqui e ali, mas não tem nada a ver com o nosso tipo de pesquisa. A análise de discurso ela é carregada de significado, inclusive ideológico. Não é muito a nossa praia aqui. Para vocês terem uma ideia, muitas vezes você faz análise de discurso de uma palavra.
Você faz discurso de uma palavra. A Nayara falou, ó, vamos supor aqui, eu vou para a gestão de pessoas para entender boa aparência. Eu faço uma tese, você imagina, eu faço uma tese no campo da sociologia para entender a análise do discurso da boa aparência. Não é a nossa praia. Não é a nossa praia. Que eu vou entender a etimologia da palavra, a construção histórica, política e social da palavra. Eu vou entrevistar as pessoas para entender o significado. Não é. A gente quer entender o seguinte: opa, por que o cara decide desse jeito? Por que o uso de tecnologia tem feito priorizar melhor os projetos? Por que a liderança ela impacta na gestão das equipes? Isso é a nossa praia. É desenhar processos, é entender fatores. Então, nós ficamos ali na análise de conteúdo, análise temática e o ground, que é o processo de análise de 3 ciclos. É um ciclo aberto, ciclo axial e seletivo. Nós temos, então, a entrevista, já falei bastante. A entrevista não deve ser um interrogatório. O que eu devo observar? Eu devo observar, inclusive, o não verbal, a nota ali. Sempre nos meus protocolos eu coloco no final comentários pós-entrevista. Não deixa para fazer depois. Aqueles insights podem salvar a vida. Aqueles insights podem salvar a vida. Senta ali, pega um café, depois da entrevista, faz as anotações. Fala, putz, esse insight e tal. É um machado. Você sabe, assim, às vezes, lá na frente, o que vai te salvar é um insight. Putz, foi tão... É mais do mesmo. Então, é um insight lá, principalmente quem está fazendo doutorado, que muitas vezes tem que trazer um grau de ineditismo maior. É aquele insight, naquele momento você fala, putz, eu esqueci. Como é que eu pude esquecer? Aquilo foi tão bom. É o tijolinho, Renan. É o seu tijolinho, boa, é o seu tijolinho. Que tipo de equipamento usar? Cuidado bastante com o equipamento. Então, hoje a gente tem muitas ferramentas. Aqui o próprio Google, eu tenho usado o próprio Google nas entrevistas que eu tenho feito, ele já faz a transcrição. O Teams tem, a Lu está usando outra, está usando o Transcriber, né, Lu? Então, tem IA, só cuidado com a acurácia, cuidado com a fidedignidade na transcrição. E se preocupem em sempre garantir ali, aí lembra que a gente está evoluindo os nossos protocolos, LGPD, colocar sempre ali, esconder nomes, garantir que não será acessado por outros, essa é uma preocupação que a gente faz depois. Transcrições, então a gente evoluiu bastante. A questão dos softwares, a gente tem os mais usados, é o MaxTDA, o Atlas TI e o NVivo. Eu, por uma questão de conveniência, uso há mais de 10 anos, já vai para quase 15 anos, o Atlas TI, e me serve bem, até pela minha orientação, mas não é, pelo que eu disse até agora, nessa 1 hora que a gente quase está discutindo, pessoal, não é software que faz uma boa pesquisa. Hoje eu vejo, mas é que o software X está tendo IA, software Y, todos eles têm IA, todos eles têm, se você quiser. Eles fritam pastel e também fazem massagem à noite. Cafuné, provavelmente algum deles já devem estar fazendo cafuné. Se você pagar bem, ele faz. Não é isso! Uma pesquisa qualitativa é a Amanda, é a Nayara, é a Sônia. É ela que se apropria. Por isso que é um processo transformacional. Se você fizer uma boa pesquisa qualitativa, você vai ver que você sai diferente de quando você entrou. Você sai com insights. Você pega ideias, às vezes você fala, putz, eu vou levar isso para mim. Se for relacionado ao seu emprego, é capaz de você ainda falar assim, eu vou levar isso para o meu emprego. Você muda alguns discursos. Lembra, se você tiver bons entrevistados, de boa entrevista, você tem experiência de 20 pessoas. Então, se você saiu sem aprender alguma coisa, é porque o processo foi ruim. Se você saiu sem aprender alguma coisa, é porque o processo foi ruim. E é por isso que o pessoal pega tão mal, porque é processo mal feito. Aí não tem o que ensinar. Você não aprendeu. Se você que passou, no mínimo, 20 horas de entrevistas ali com pessoas diferentes, com histórias de vida diferentes, relacionados a um ponto convergente e não aprendeu nada, é porque ou sua pesquisa
não foi bem desenhada ou você não fez bem feito. Então, vamos lá. O que é codificação? Para que serve o software? O software é para armazenar, gerenciar os dados, recuperar os códigos e gerar relatórios. Quem faz o trabalho pesado somos nós. A codificação é uma leitura da base de dados. Então, você faz a leitura e aí você imagina, você já tem, Amanda, alguns insights. Aí você vai fazendo a leitura e fala, putz, calma aí, eu tenho os códigos. Aí, geralmente, você tem uma listinha de códigos theory-driven. Esses códigos são o quê? São categorias prévias, que serviram, inclusive, para você formular as questões. Então, vamos supor, no trabalho da Lu, ela já tem lá barreiras, gestão do conhecimento, conhecimento tácito, conhecimento explícito. Ela não vai inventar a roda. Essa listinha de códigos ou de categorias, códigos e categorias, vamos adotar como sinônimos. Códigos ou categorias, elas já estão dentro da sua pesquisa. Então, você vai lá. Ah, tá, mas eu quero compreender, minha pesquisa é para compreender como superar as barreiras. Opa, calma aí. Então, as barreiras eu já tenho uma lista. Só que do outro lado eu vou ter um outro código de quais foram as ações. E eu vou botar esses códigos para conversar. Só que as ações vão vir provavelmente data-driven. Porque e eu posso ter, inclusive, barreiras novas. Então, este processo, ele parte, inclusive, de insumos já pré-estabelecidos, que são as categorias previamente levantadas na sua teoria ou na sua proposta de pesquisa. Quando eu vou para a análise, aí eu quero saber o como e o porquê e o quando eu avanço. É o que o Renan falou do tijolinho. Quando eu chego aqui, é onde eu avanço. Para quem está fazendo doutorado, o avanço é trazer uma solução para tudo isso. Só que a solução ela não é construída porque eu quero, porque eu achei bonita. Não. Ela foi construída primeiro. Aí a gente tem alguns caminhos. Ela veio a solução construída em conjunto com essa discussão, ou o insight foi gerado dessa discussão, que eles não deram a solução, mas eles identificaram qual é o problema. Quando eles reforçaram o problema, aí eu sei das soluções externas, aí eu busco e compilo informação externa. Então, essa fase intermediária entre gerar uma solução, as entrevistas elas nos ajudam a entender melhor o problema, desenhar melhor o problema e chegar com os fatores que compõem ali o problema. Depois disso, lembra que a gente às vezes fala dentro de empresa, né? Quando você reconhece qual é o problema, você já tem 50% da solução, que o resto é ferramenta e processo. O resto é ferramenta e processo. Agora, qual é o processo, qual é a ferramenta? Eu deixo para quem está fazendo os doutorados da vida aí para fazer. Aí você chega e fala, opa, como ferramenta, a gente pode gerar aqui um algoritmo, assim, 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 para garantir que esse conjunto de etapas seja feito desse jeito. Então, essa aqui é a dinâmica. Essa aqui é a dinâmica. Então, vamos lá. Leitura crítica e reflexiva. Olha só, você já fez o protocolo, você fez a entrevista, você transcreveu e agora está fazendo a leitura. Porque conteúdo não é novo. Quando você está olhando ali, você já tem, opa, o livro desse trecho. Esse trecho aqui é legal, porque essa aqui é uma ação para superar 3 barreiras. Aí vamos supor lá na pesquisa do Pedro. Esse estilo de liderança, ele é que fomenta tal conhecimento. E esse estilo de liderança foi corroborado ali por vários entrevistados. Então, quando você chega na análise, você não chega desprovido de conhecimento, porque você fez as entrevistas. Então, se você souber esse processo, você chega e você fala, opa, calma aí. É o momento, e tem que ser um momento calmo, um momento de você com aquele texto. É o momento de você dialogar com o texto, negociar com o texto. Só que em caixinhas. Você vai organizar unidades textuais ou trechos que podem ser uma fala, um parágrafo ou uma frase. Não tem que ser tudo só uma palavra. Uma palavra pode ser um código, que a gente chama de código em vivo. A própria fala dele virou um código, virou uma categoria. Mas, geralmente, e aí é o que eu vou reforçar para vocês agora, o primeiro processo, você quer trechos maiores, ou trechos, uma frase, uma fala, uma expressão, porque você quer buscar significado. E significado não se faz com uma palavra. Quanto maior o nível de abstração, mais sintético, mais simples é o código. Então, vamos entender aqui.
Então, no nível mais baixo, são explicações. Então, você vai pegar uma expressão, uma frase, às vezes um parágrafo. Esse é o nível mais baixo. Quanto mais você sobe na abstração da explicação, você tem conceito-chave. Você pensa como se fosse uma pirâmide. Então, quando o Rogério está discutindo ali, o cara fala da disposição dele para aplicar determinada habilidade, fala, ó, então, tem dia que eu não acordo bem e tal, e aí eu tenho uma vontade mesmo de aplicar meu conhecimento, porque, putz, os caras ficam ligando o ar-condicionado, e assim, a temperatura, para mim, o ideal é 35 graus. E todo mundo gosta aqui de 22. E eu só gosto de trabalhar em ambiente de 35 graus. Eu sou assim, eu sou desses. E aí ele pega essa expressão e fala, questões ambientais refletem na disposição para o trabalho. É toda legal. Isso é um código que vai explicar? Talvez não. É uma explicação. É uma explicação mais sintética do que aquela. Só que vai ter outras várias explicações semelhantes que vão fazer parte desse grupinho que eu falei. Questões ambientais interferem na disposição para o trabalho. Então, você vê. Aí eu posso chegar lá no alto nível que a gente chama de codificação sintética, eu consigo falar que é fatores extrínsecos. Vamos supor que eu estou usando teorias motivacionais e vou usar como código de mais alto nível fatores extrínsecos. Aí embaixo dos fatores extrínsecos eu vou ter, na base da pirâmide, falas, acima da base da pirâmide, códigos, um pouco mais extensos, e lá em cima eu vou ter um código bem sintético. Ou seja, eu estou hierarquizando a explicação. Não sei se faz sentido para vocês, mas eu estou hierarquizando a explicação. Um conjunto de falas ou unidades textuais, ela ajuda a chegar numa explicação. E quanto mais eu subo, mais eu chego numa categoria sintética, ou seja, um conceito. Então, vamos supor, a pesquisa da Amanda está trabalhando lá sobre empreendedorismo. Aí, tal, mas a literatura que ela está usando 5 conceitos para um determinado tipo de empreendedorismo. Só que quando ela foi fazer a entrevista, ela achou um sexto. Por quê? Toda vez que ela foi perguntando daquilo, é uma relação de estímulo e resposta às entrevistas. Aí os caras falavam de algo que não estava contemplado na literatura. Isso aconteceu nas 20 entrevistas. 20 das 20 falaram disso, e a literatura não contemplou. Ela fala, putz, ela construiu teoria, por isso que o ground, né? O ground é construir teoria a partir dos dados, a teoria fundamentada. Tem até o livro da Charmax, que o nome do livro é Teoria Fundamentada. A análise temática também chega à mesma coisa. A análise de conteúdo ela é um pouco mais diferente, porque ela é muito amarradinha, ela é mais positivista, então ela não prevê tanta o surgimento de novas categorias, de construção de teorias. Então, essa forma como a gente faz é buscar, inclusive, maiores explicações sobre fenômenos. Então, esse para a gente é importante. Dentro do software, você consegue fazer essas associações, essas categorias e agrupar, clusterizar. E aí depois você pede relatórios. Então, você imagina que você tem lá 60 páginas, 120 páginas, 200 páginas de codificação. Você não vai precisar ler todas elas, você vai pedir um relatório e falar, eu quero esse grupo de códigos. E aí você vai jogar isso dentro da sua dissertação. Você vai buscar a relação. Eu quero saber a proximidade desse código com esse código. Opa, realmente dá uma relação de causa e efeito, porque toda vez que eu perguntei algo, veio tal coisa. Então, tem uma relação de causalidade. Aí eu posso provar isso? Não, aí isso remete a uma pesquisa quantitativa. Porque daí você levanta no qualitativo, compreende no qualitativo, testa no quantitativo. Toda pesquisa quantitativa, ela nasce de uma observação. Ela nasce de uma percepção da realidade a partir da qualificação daquilo que se quer compreender. Eu não acordei hoje cedo e imaginei 5 dimensões de liderança.
Não, eu fui observando, anotando. Tanto é que quando vocês leem as teorias, você vai ver que, ora, um autor defende 3 categorias, ora ele defende 4, aí ele reduz. As teorias que vocês vão analisar, você vai ver que, inclusive, eles vão avançando, retroagindo com número, com tipos de dimensões, agrupando, inclusive observando melhor a realidade. E aí é onde que os softwares ajudam você a redigir o relatório. Aqui só uma explicação mais visual do que a gente faz. Então, aquela unidade textual a gente chama de incidente. Então, conforme você vai jogar lá no software, você poderia fazer isso no Word. Pegar lá a corzinha do Word, pintar de vermelho, amarelo, fazer uma tabela de cores. Aí você imagina como é que... A primeira análise que eu fiz foi com clips e caixa de papelão. Eu fui juntando, colocando todas as coisas impressas ali, pintando e juntando com clips. Você imagina o que era isso, é o tempo da onça, né? Hoje não, você joga tudo no software e você atribui um label e depois só pede, quero todas as falas desse label. Tem 50 falas desse label. Gera um relatório para mim. Deixa eu ler aqui. Pô, legal, agora eu vou fazer uma sintética, vou escolher 3, 4 dessas falas para representar essas 50. É isso que é uma análise qualitativa. De forma fria, é bem isso. Você pega uma base de dados, codifica ela, agrupa, dá significado, constrói um mapa, eu vou já mostrar o mapa para vocês daqui a pouquinho, e, a partir disso, você vai desenhar a melhor explicação, baseada nos dados. Se você não botar os dados para falar, você não fez uma boa pesquisa. Então, tem que botar... O que é botar os dados para falar? A Nayara desenhou lá um modelo. Mas desse modelo, ela vai pegar o primeiro nível, que é o nível das falas, e escolher um conjunto de falas que representam aquilo e fazer um relatório. Essas 3 representam as 50. Foram 50 falas que convergiram para essa nova categoria, essa nova dimensão, esse novo processo. Só que essas 3 representam bem. Eu quero ver as 50. Tá aqui. Você vê que a gente tem rigor. O pessoal fala, mas pesquisa qualitativa não tem rigor. Tem. Tanto é que uma das questões muito bacanas, e o Atlas é um que é bem efetivo nisso, você pode auditar. Você pode pedir relatório, inclusive tem relatório com base no login e base no... Você dá para fazer hoje online, a gente usa essa aqui, que é uma versão mais antiga, mas você pode fazer online, compartilhar, fazer blind, a codificação e depois a verificação. Não que isso vai trazer muitas vantagens, lembra que é um processo de construção, mas dá para fazer o que vocês quiserem nesse sentido. Então, a gente tem a unidade hermenêutica, é o projeto que eu abro no Atlas, ou em um outro software. Lá eu coloco os documentos primários. O que são os documentos primários? São as transcrições. Cada transcrição virá um arquivo Word, ou PDF, se for o caso. Eu gosto do Word para não gerar muito problema. As citações, ou quotation, são as unidades textuais. E aí a gente tem os códigos. Os códigos são os labels, é aquilo que eu atribuo. E eu chamo tudo de código, mas eu poderia colocar código, o Atlas tem lá um super código, ou famílias de códigos. Aí você pode usar... o nome você pode chamar do que você quiser. O que é interessante tem que fazer sentido para quem está analisando e depois para o que você reporte. Se você chamou de beterraba, cenoura e banana, não liga para isso agora. Tem que fazer sentido e ter rigor no processo. E tem as notas, ele permite fazer umas notinhas ali. Eu uso muito o papel mesmo. Toda vez que eu estou fazendo análise, eu pego insight, anoto. Aí, quando eu vou extrair do Atlas, aí eu verifico e falo, putz, que legal, lá também tem redundância, inclusive, para que eu não esqueça de nada. Tem os protocolos, tem a pré-análise. Eu falo, agora eu vou montar a minha figura. Processo. Aqui tem uma particularidade do processo de análise que é muito importante para vocês. Por que a gente pode fazer a análise mesmo sem encerrar as entrevistas? Por que a gente consegue, pelo menos, fazer uma rodada de análise sem encerrar as entrevistas? Porque é tudo feito de forma concomitante. Você nota que ela é horizontalizada. Numa pesquisa quantitativa, se você não tiver a base de dados, você não aplica testes estatísticos, muitas vezes nem consegue.
Vamos supor, eu preciso fazer uma modelagem de equação estrutural e eu determinei que eu tenho que ter um N de 300. Eu não posso fazer análise com 50, que primeiro vai ser furado. Se eu não tiver 300, o software, inclusive, ele não vai me dar nem resultados positivos, porque ele provavelmente não vai rodar, dependendo do software, se ele for mais sofisticado, ele não vai nem rodar. Então, tem que tomar bastante cuidado. Como é um significado, se eu faço análise de 3, 4, eu vou amadurecendo. Então, a codificação aberta é a codificação, lembra, das unidades textuais em códigos mais extensos, até não quer dizer que é obrigatório, mas explicações ou significados um pouco mais extensos. Quanto mais eu subo para a codificação seletiva, mais eu tenho o quê? Saturação teórica e amostragem teórica, ou seja, eu tenho redundância de falas, eu tenho maturidade na explicação. Aí eu consigo fechar inclusive, um conceito. Aquele código que era representado por 3 palavras, 4 palavras, virou uma palavra só no final. Por que virou uma palavra só? Porque ele virou um conceito para mim. Não sei se faz sentido o que eu estou dizendo para vocês, mas virou um conceito. Então, você imagina lá, quando eu estou fazendo uma análise lá das barreiras. Aí a Lu foi elencando uma série de processos que foram sendo dados durante as entrevistas para superar as barreiras. Em determinado momento, ela foi agrupando esses processos em categorias ou em macrocategorias. Quando ela chegou nas macrocategorias, ela foi dando um significado mais amplo, como uma dimensão de ações de superação. Então, vamos supor que vou chutar aquilo, mas uma das superações seria seria literácia, vamos supor, a literácia tecnológica. Estou chutando, veio agora. Pô, o que isso significa? Tem significado só se ela construir a partir das unidades textuais. Só que isso virou um conceito dentro do trabalho dela. E isso vai ter um significado dentro do contexto da pesquisa. Aí vamos supor que ela fechou um modelo. E dentro do modelo prescritivo dela, ela, opa, que legal, então eu vou chegar e eu tenho que promover essa literácia tecnológica. Mas por quê? Porque sem essa literácia tecnológica eu não consigo superar barreiras organizacionais ou pessoais que advêm da adoção de tecnologias para a gestão de conhecimento. Opa! O que representa isso? Para a promoção disso, eu vou precisar disso, disso, disso e disso. Não sei se faz sentido o que eu estou construindo. Eu construí um mapa. Como é que eu construí esse mapa? Eu construí esse mapa conversando com a literatura, que a literatura diz que o gerenciamento de projetos vem adotando cada vez mais tecnologias, e o fato de adotar mais tecnologias tem impactado na gestão do conhecimento. Esse faz parte do meu contexto de pesquisa. Só que ela chegou lá num conceito. Lembra que eu falei quantos conceitos você precisa ter para fazer a diferença numa pesquisa? Às vezes um. No caso dela não vai ter só um, né? No caso de vários de vocês não vai ter só um. Mas muitas vezes, para avançar teoricamente, você precisa de um conceito ou de refutar um conceito. E aí a sua mente fervilha. Por que sua mente fervilha? Porque você leu a literatura, você sabe o estado da arte, você sabe qual é o problema, você conversou com a prática, você viu o que a prática está fazendo, ela não converge com o que você viu teoricamente, mas você quer explicar isso. Bota os dados para falar. Se você não botar os dados para falar, você não tem uma boa pesquisa. O que é botar os dados para falar? Construir esse mapa. Construir esse mapa nesse processo. Eu fui lá e peguei na microanálise, que é chamada aqui nesse processo, um primeiro trecho, o segundo trecho, terceiro trecho, 50 trechos para um código só. Pô, deve ter alguma coisa ali. Aí tem outro que só tem 20 trechos. Aí eu tenho um segredo para contar para vocês. Um código que tem 50 trechos, ele é mais importante do que um código que tem só 5 trechos? 5 unidades textuais? Não, porque é qualitativo, não é quantitativo.
Aquilo que foi dito por 50 pessoas é importante, é relevante, mas é mais óbvio do que aquilo que foi dito por 5. E a obviedade, necessariamente, não me traz mais vantagem. Mas aquilo que foi provocado pelos 5, inclusive eu boto para conversar os 5. Olha só que segredo que é interessante. Quando eu pegar esses 5 da minha base de dados de 20, 30, eu falo, ó, qual é a especificidade desses 5? É que eles vieram principalmente de uma formação muito mais de administração do que de tecnologia, embora eles estejam atuando hoje no campo da tecnologia, elas têm uma base de gestão. E foi compreendido que, embora a gente coloque mais tecnologia, o fator humano tem impactado mais. Então, os 15 têm uma base mais técnica, tem mais hard skills. Os 5 que vieram com essa solução são os 5 que têm como especificidade uma formação mais humanística. Então, se eu vejo que a literácia tecnológica ela é advinda de um processo social de interação para capacitação, ela não é somente pelo saber técnico, e sim pela capacidade de comunicar os saberes. Então, não é isso, viu, Lu? É só que a hora tem hora que o cérebro tem que pegar o que tem aqui na cabeça. Então, quer dizer, eu estou dando dentro de um processo de codificação aberta, que é a unidade. Codificação axial é juntar. É conexão, axial é conexão. Essa conexão ela se dá pelo agrupamento em um código só, ou estabelecendo causalidade, ou explicação entre dois códigos. E a codificação seletiva, ela é o código de mais alto nível, ou seja, o conceito. Que não tem problema de ser um conjunto de expressões também, não. Quem tem que dar significado é vocês, depois amadurece. Aí depende, se você tem um mestrado, seu tempo é curto para evoluir um conceito mais maduro. Aí deixa isso para um doutorado. Mas se você tem, e depende muito da finalidade da tua pesquisa. Vamos supor, tem pesquisa que quer um conjunto de prescrições para um determinado grupo de profissionais. Conjunto de prescrições não necessariamente é conceito. Eu posso ter um nomezinho bonito que eu coloco depois. Mas conjunto de prescrições são ações. Mais importante do que um nome bonito é o e daí? O que eu tenho que fazer? Nayara, o que você me ensina depois dessa pesquisa? É isso que é importante. Nominho bonito a gente dá. Nominho bonito a gente dá. Pega aí quem tem mais criatividade e tal, dá um nome bonito. Tem gente que adora nome bonito. Eu adoro nome bonito. Só que nome bonito não faz nada. Então, qual é o objetivo da tua pesquisa? É um conjunto de prescrições. O conjunto de prescrições eu vou compilar ações que sejam efetivas para promover o resultado que eu pretendo com a minha pesquisa. É isso. Boa. Então, o processo de codificação é o label, é atribuir ali um código, um significado com uma palavra. A primeira é a codificação aberta, eu já vou fazer agora com vocês. A codificação axial é estabelecer relações, ouve a galinha, incêndio na barba com charuto ou com cachimbo. Então, isso eu faço de forma linear? Não. Pode ser que na primeira entrevista a Nayara já tenha um conceito-chave, nasceu assim. Mas por que... Aí é o que eu falo, deu sorte. Sabe por que ela deu sorte? Porque ela passou 6 meses lendo a literatura, ela passou 1 mês fechando o protocolo, ela fez 2 entrevistas testes, ela fez mais 32 horas de entrevistas, ela passou 100 horas fazendo a pré-análise, aí na primeira entrevista ela foi lá e achou um conceito-chave. Não foi. Foi 1 ano que ela está camelando. Não foi na primeira entrevista. Então, isso que vocês têm que entender, que é um processo. É um processo. E como é um processo, você não chega de copinho vazio. Embora, eu concordo com a Sônia lá atrás, cuidado com os vieses. Forçar a explicação não é uma coisa legal, porque a explicação ela vem natural do processo. Você foi amadurecendo o entendimento do fenômeno pesquisado. E ao amadurecer, quando você chegou, tanto é que tem uma dica,
até foi o Bandeira de Mello lá atrás, acho que foi em 2013 que eu fiz a aula com ele. Ele falava: como é que você começa a análise? Comece pela sua melhor entrevista. Por que você começa pela sua melhor entrevista? Porque ela vai determinar, inclusive, os passos das demais. Porque é a entrevista mais rica. E, a partir dela, você tem um quadro mais amplo. Quando você tem essa big picture, você vai refutando ou vai validando essa big picture, esse quadro mais amplo. E vai evoluindo. Mas, de novo, você chegou nessa entrevista e só leu ela agora? Não, você fez a entrevista, você escutou, você teve que fazer os ajustes das transcrições para tirar ali os nomes das pessoas e das empresas. De novo, você não chegou de copinho vazio. É isso muitas vezes que o pessoal não entende ao fazer uma pesquisa qualitativa. Não é, ela não nasce, eu fiz lá, passei os questionários, aí depois eu vou lá para analisar. Aí chega, fala: Luciano, qual é o software que eu uso para melhorar a análise? Nenhum, porque o software que você teria usado, que é seu cérebro, você não usou lá atrás? Então, vamos lá. Essa é uma das representações que a gente faz. Você imagina que aqui é uma pesquisa que nós fizemos há um tempo atrás, e aqui seria, vamos supor, só para ilustrar para vocês, aqui seria uma codificação seletiva ou axial. Aqui também. Ela pode vir, lembra, da teoria. São categorias que vêm da teoria. Gestão de ideias orientadas para a operação. E aqui foi nascendo das entrevistas ou vindo da teoria. Aí depois eu vou jogando esses códigos e vou associando eles. Eu vou dando, no Atlas ou em outros, eu consigo fazer, inclusive, eu posso utilizar até um outro software. Pegar as categorias e criar esse no Siddharth ou outro software que vocês gostam de usar e fazer esse mapa. Qual que é o segredo? Isso aqui é só uma representação, porque você vai colocar as falas, você vai colocar as pessoas para falarem. Então, quando você estiver explicando esse conjunto, vamos supor que a Nayara esteja explicando esse conjunto de 4 ações aqui para melhor gerir as ideias nas operações. Mas como é que eu faço para extrair ideias? Primeiro, você tem que ter uma orientação para a qualidade. Se não tiver uma orientação para a qualidade, se as pessoas não tiverem, aí como é que foi feito isso? Quando eu perguntei para o Raimundo disse: nosso trabalho geralmente é baseado em Kaizen. A gente já aplicou 5S e tal. A cultura de melhoria contínua é parte do nosso DNA. Ok. Então, isso promove uma gestão orientada de ideias, gestão de ideias orientada para operações? Sim, porque se não tiver um DNA de qualidade contínua, de busca pela qualidade contínua, não vai ter, porque as pessoas não estão preocupadas com repetir processo. De novo, vai trazer a fala da Nayara, da Amanda, da Sônia para cá, ilustrando essa categoria. E depois, então vocês veem que é como brincar de quebra-cabeça sem saber a figura final. É brincar de quebra-cabeça sem saber a figura. E isso daqui, qual que é a credibilidade de trazer isso dentro do Atlas? É que você demonstra ali pelo próprio software como é que as categorias e tem como extrair a quantidade de citações que cada um desses itens trouxe. Luciano, mas todo mundo vai ver isso? Não, só quem conhece mais. Não é. Você tem relatório que você exporta no Excel. Você também faz uma tabelinha e vai virar isso aqui, ó. A quantidade de frequências que tem, ou mapa. Eu gosto muito dessas representações. Aí eu falo para vocês com relação ao nosso público, quem nos avalia. Por que quem nos avalia? Quem nos avalia tem um viés mais positivista, muitas vezes, ou um viés mais quantitativo. Você quer deixar ele assim, em êxtase? Mostra que você tem números. Você tem frequência. Mas lembra, olha só como o paradigma ele influencia. Eu falei para vocês, vamos pegar uma categoria que tem 50 e o outro que só tem 5. A de 50 é mais importante que a de 5? Talvez não. Porque a de 5, aí até aqui, ó, isso aqui é da minha tese.
E quando eu discuti inclusive isso aqui. Porque aqui tinha um conjunto de empresas que elas tinham uma baixa consciência para a inovação de produtos sustentáveis. Mas já existia aqui algumas delas. Então, eram 170 documentos, se eu não me engano, e aí eu cheguei aqui e falei, pô, que legal. Então, quer dizer que a grande parte ela está aqui embaixo. É só a menor parte que está mais consciente. Aí eu fui pegar essas empresas. Qual era a particularidade dessas empresas? Capital aberto, a maior preocupação com o stakeholder. Aí as outras não tinham? Tinham, mas eram empresas familiares. Olha só, então o dado da frequência, ele só é um gatilho para que eu possa me aproveitar da história que eu vou contar. Se eu fiz o processo bem feito, você gera gráfico do que você quiser. Eu quero um gráfico aqui daquelas dimensões. Lembra que eu falei aqui, ó? Vamos pegar aqui. Dessas dimensões. E como é que elas se relacionam com esse código? Eu puxo do Atlas, então, ó, essa daqui teve 50, frequência 50, essa teve 5, essa teve 10 e essa teve 150. A que teve 5 foi buscar inovação que atenda a demanda. 5. Pô, mas por que os outros não falaram disso? Somente 5 e o outro tem 50. Lembra o que eu disse para vocês anteriormente? A gente quer descobrir com a pesquisa os comos e os porquês. Quando eu for entender os comos e os porquês, falar, pô, legal. Então, quer dizer que esse tipo de atitude na gestão de projetos tem causado isso aqui. Mas é uma atitude que é pouco utilizada. Se eu estou fazendo uma tese, vê se vocês conseguem me entender. Se eu estou fazendo uma tese em que eu estou gerando uma solução, aquilo que todo mundo faz é mais importante do que poucos fazem para gerar o resultado? Talvez não. Vamos entender melhor o que poucos fazem. Talvez eu tenha que fazer, inclusive, aí eu vou falar para quem está fazendo oficialmente doutorado. O que eu faria? Vamos fazer um grupo focal com esses 5? Você imagina, se eu estou fazendo um doutorado, aí pega lá a pesquisa do Raimundo, que ele está tratando lá de tecnologias digitais, tararara. 5 tem performado, tem conseguido superar uma barreira. 20 que ele entrevistou, não. Mas 20 estão fazendo lá o feijão com arroz, estão falando. Mas eu quero entender esses 5, porque a minha solução vai contemplar todos eles, mas eu quero trazer isso como aprendizado para os demais. Vou fazer um grupo focal com eles. Isso é entender pesquisa. Isso é entender pesquisa. Mas eu só chegaria nisso se eu tivesse feito uma pesquisa bem feita. Ok? Eu acho que, assim, em via de regra, essa é a cara do Atlas. Eu vou gastar mais esses 30 minutos, 40 minutos finais para que a gente... eu tenho, além dessa gravação que a Lu está fazendo, tem gravação no YouTube lá sobre mais extensa, com uma hora e pouco ali, explicando tudo isso que eu expliquei agora, para vocês verem mais uma vez. Está cheio de vídeo na internet, eu não sou o único que sabe disso, todo mundo sabe. Às vezes eu só sou um pouquinho mais chato com algumas coisas. Mas, vamos lá, agora eu vou mostrar para vocês. Esse é um relatório, mas eu vou mostrar direto no Atlas. Então, vamos lá. Para quem não tem ainda, ô Lu, eu não sei se você tem aquela ajudinha depois que você fez da outra vez. Foi você, eu acho que o Pedro, né? Aí depois a gente discute em off. Quando eu terminar, a gente para de gravar e eu vou dar umas dicas para vocês. Então, você abre o Atlas ou o MaxDDA, ou qualquer software que vocês quiserem. O processo é que é importante. Aí eu vou usar aqui uma nova unidade hermenêutica. O segredo, pessoal, e tem uma particularidade nesse tipo de software, eu falo mais pelo Atlas, ele cria um suplemento. Eu vou mostrar aqui para vocês. Você vê que eu estou salvando numa pasta e vou... Aí, legal, Renan, obrigado. Hoje é dia 30 do 4. Tá. Eu vou abrir a pasta. Ó. Eu abri, então eu criei aqui um projeto teste. O que acontece com esse tipo de software? Esse software, você não
sobe, não coloca as entrevistas dentro dele. Ele espelha a entrevista para você analisar. Você nota que quando eu coloquei aqui, ó, teste 30 do 4, ele criou um suplemento, ele criou um outro arquivinho, que é onde ele vai funcionar só se tiver os dois e dentro dessa base. Aí eu já dou uma dica para vocês. Não coloque cada entrevista num lugar diferente, coloca tudo dentro de uma pastinha organizada. Sua organização depende da qualidade da sua análise e de você recuperar depois. Se você perde, eu tive alguns casos aqui que o aluno perdeu a pesquisa dele. Aí tem que refazer ou tem que rezar para Papai do Céu. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui as entrevistas. Eu geralmente peço para vocês, eu pedi até no passado mais, converter tudo, em vez de doc, para RTF, para garantir que não tenha conflito, porque às vezes o Windows da sua máquina pode gerar conflito. Então, quanto menos dor de cabeça você der para o software, melhor. O software é só para ser o apoio. Aí eu estou lá com os documentos, certo? Então, eu vou clicar aqui em PDocs. Não se preocupa ainda, né, com entende o processo em linhas gerais. Quando eu cliquei aqui em PDocs, ele abriu essa caixa de texto. Toda vez que você abrir uma dessas caixas de texto, ó, memos, codes ou PDocs. PDocs são os documentos primários. Então, que são as entrevistas. Aí eu clico aqui nessa quadradinho com uma estrelinha. É sempre para adicionar alguma coisa, para criar alguma coisa. Então, eu cliquei aqui, ó, ele vai me permitir acessar os documentos. Você nota que eu já estou na aula, ele abriu direto aqui a pastinha, mas eu poderia ter ido no caminho normal. Mas ele não abriu os Words. Ele não abriu os documentos em Word. Por que ele não abriu os documentos em Word? E olha a lista de documentos. Eu posso fazer, ó, de MPEG, JPEG, vídeo, MP4, GIF, PDF. A lista é áudio direto. Geralmente a gente usa o basicão, é PDF ou Word. Aí o que você faz? All Files. Opa! Até Excel, só que não dá. Geralmente ele dá uns errinhos. Ó, poderia subir aqui. Eu vou até subir para vocês verem. Quando eu falo subir, não quer dizer que ele está adicionando no software. Ele está criando um caminho para esses documentos. Então, ele vai espelhar o documento aqui para você fazer análise. Aí eu tenho gestão de projetos, gestão de projetos, gestão de projetos. Eu estou subindo aqui, então, esse vídeo, esse PDF. Eu vou subir esse J... Esses quatro. Então, ele está reconhecendo os arquivos, você vê, e ele não vai adicionar. Tanto é que se você tirar o arquivo da sua máquina, ele vai aparecer um texto criptografado. Você não perde o código, mas você perde o texto. Por isso você fala, professor, eu fiz a análise, eu mandei para o senhor o arquivo, eu não vou conseguir abrir, eu não vou conseguir ver nada. Por quê? Ele vai acessar somente na sua máquina. E a dica também de não... Ou você usa uma versão cloud, aí você tem que pagar e tudo mais, a versão cloud, sobe os documentos, mantém tudo lá. Ou se você está fazendo na sua máquina com essa versão, você tem que fazer tudo por aqui, do jeito que manda o figurino. Então está aqui, ó, ele mostra os 4 arquivos, mas os 4 arquivos não estão no Atlas. Eles estão na minha máquina, lá naquela pastinha, e eu acesso por aqui. Quando eu acesso, você vai ver que ele vai abrir, ó. Vou abrir o primeiro aqui, que é aquele vídeo. Parece um editor de vídeo. Eu posso codificar direto dele. Aqui a gente usa pouco, mas vamos supor que eu tivesse, Nayara, fazendo uma análise de sustentabilidade em projetos, olhando para as empresas, 10 melhores empresas de projetos, gerenciamento de projetos, consultoria de projetos, como elas têm adotado ali a pauta de sustentabilidade na sua comunicação. Então, eu poderia pegar spots, eu poderia pegar propagandas, eu poderia pegar vídeos informativos, jogo tudo aqui e faço análise direto dos vídeos. Dá para fazer um trabalho maravilhoso. Aí eu vou buscar o significado com algumas categorias e eu gero o código por aqui.
como é que eu faria o código? Eu faria o código por marcação. Eu vou até fazer aqui que a gente já está, mas não é isso que interessa para a gente agora. Ó, vocês não vão escutar, mas está passando aqui o vídeo. E eu faço uma marcação aqui, ó, da entrada e do final. E ele criou aqui, ó, eu vou dar um... Depois tem vídeos da internet que te ajudam. De novo, o software que você vai usar, o importante é processo. O processo é, eu fiz uma marcação. Quando eu fiz uma marcação, o que eu faço? Clico com o botão direito e vou ver aqui coding. Coding, enter code name. Aí eu vou chamar isso aqui de consciência. Estou lá fazendo aquele estudo, consciência. Sustentabilidade. Aí criei o código. O que ele fez? Ó, ele atribuiu um label para esse trecho. E aí eu vou fazendo. Aí eu poderia, Luciano, atribuir vários labels para o mesmo trecho? Posso. Além da consciência, retorno financeiro. Vamos supor, a consciência tem uma associação. Nota que eu falei para vocês agora há pouco, de que a codificação axial ela pode ser concomitante com a codificação aberta? Porque você já vê e falou assim, opa, mas por que... Aí já foi um insight lá atrás, por que você foi instigado a isso? Porque as empresas estão cada vez mais preocupadas em inserir sustentabilidade na pauta dos projetos. E veio já de arrasto essa questão do retorno financeiro. E aqui, quando ela fala, nesse trecho está dizendo o seguinte, vou exemplificar. Vocês falam, nós nos tornamos mais sustentáveis e mais competitivos. Então, é sustentável, mas tem aqui o outro código explicando. Então, eu vou atribuindo, e isso lá na frente, vocês não podem forçar, mas a proximidade com que os códigos estão, eles têm um relatório que é chamado de concorrência. O que é concorrência? A concorrência é um indicador, depois vocês aprendem melhor sobre isso, é um indicador que diz que quanto mais próximo dos códigos, maior é o índice de concorrência. Então, vamos supor que toda vez que apareceu sustentabilidade, apareceu competitividade financeira, ou sustentabilidade financeira também. E isso tem um índice alto nas minhas análises. Ou seja, você prova com números que não é você que está falando, embora tenha ali como questionar viés de análise. Como é que você supera esses viés de análise? Mostrando as evidências. O que eu faria em complemento? Pegaria o balanço dessas empresas, se eu estou fazendo como pesquisador de verdade, pegaria o balanço dessas empresas, ou talvez até os balanços, e ver como é que ela converteu, inclusive, ações de sustentabilidade em retorno financeiro. Eu estou pegando uma fala que poderia ser questionada para mim e ainda estou trazendo mais evidências. Quero ver o cara te questionar. Não é conversa vazia, não estou aqui fritando pastel, eu sou pesquisador. Então, quando você bota os dados para falar, quem quer questionar, vai questionar você o tempo todo. Mas aí é que é o segredo. É você como pesquisador. Você não é qualquer um. Você está estudando, você passou um ano e meio, 2 anos, 3 anos estudando isso. Você deve ter repertório suficiente para defender suas ideias, defender suas inferências. Legal. Aqui, então, o que importa para a gente? Foi só para ilustrar. Eu posso codificar direto do PDF. Eu, geralmente, prefiro sempre no Word ou RTF. Isso é o que vocês vão usar. Se eu tenho mais documentos do que as entrevistas, vamos supor, um relatório, aí eu estou subindo os reports e também quero codificar os reports. Aí eu vou usar em PDF mesmo, que eu não vou converter para o Word. Aí o que eu faço? Mesma coisa. Eu vou pegar aqui esse trecho, o trecho que me interessa. Então, vamos supor, aqui o que eu estou falando é uma unidade textual, é um trecho. Botão direito, code. Antes só apareceu Enter Code Name habilitado. Agora tem Enter Code Name, Code View, Select Codes from List. Eu vou clicar aqui para vocês verem. O código que eu fiz está aqui. Luciano, além desse, eu quero um outro. Eu quero também criar o código agora, que é gestão de projetos.
Bacana. Dica importantíssima. Ah, Luciano, eu fiz errado aqui e eu quero deletar esse código. Você não deleta. Para quem é de TI aqui, sabe? O usuário não pode ter acesso ao botão del. Você tem que fazer o unlink. Então, quando você vem aqui, você tem como dar um unlink. Você não deleta. Você tira a conexão. Aqui, para que a gente possa fazer uma codificação mais fácil. Então, aqui, ó, vamos supor, eu aqui tenho ferramentas. Pô, legal, ó, tem ferramentas. Ferramentas tecnológicas. Ó. Bacana, ele abriu. Tá vendo esses 3 setinhas aqui do lado? Isso aqui salva a pata. Tem uma hora que você tem 20, 30 códigos aqui do lado. Como é que eu trabalho? Eu arrasto aqui, deixo o texto maior, eu posso também aumentar o texto. Aqui, ó, aqui do lado você vê que você pode aumentar o texto. Aqui é onde estão os códigos, aonde está marcado. Então, se eu clicar aqui, eu sei onde é o trecho. E eu posso, os códigos já feitos, só arrastar ele aqui para cima. Então, lembra que eu falei que é um processo de leitura. Eu comecei pela melhor entrevista, certo? Então, a melhor entrevista, ela vai estabelecer os principais códigos. Ou 60%, 70% ali dos seus principais códigos. Os códigos theory-driven, eles já vão estar ali estabelecidos já numa tabelinha. Eu sempre falo, coloca a tabelinha, coloca a fundamentação teórica, coloca já o descritivo desse código, sempre mantém histórico, porque depois você vai usar na sua dissertação, tese e artigos. Então, venho aqui. Opa, esse código tem a ver com isso. Ah, não, mas eu não quero mais esse código. Eu não quero acrescentar, porque consciência tem a ver com esse uso de ferramentas tecnológicas. Porque para usar a ferramenta tecnológica, eu tenho que ter consciência. Ah, você vê que eu vou dando significado para os trechos. Ah, Luciano, agora eu quero lá o Word. Ah, isso aqui tem a ver com gerenciamento de projetos. É processo. Você vê que eu gastei muito tempo explicando o que é, por que fazer, para de fato chegar aqui para falar para vocês, ó, é isso aqui. Sempre salva, né? Não é só Deus que salva, nós também temos que salvar. Salve. E aí foi lá, você tem todo o documento, todos os seus documentos já codificados. Então, vou lá, faço um código aqui, opa, vou lendo. Não, você tinha falado que é um processo de idas e vindas, é um processo recursivo, né? Você faz tudo ao mesmo tempo. A Nayara, ela chegou na 4ª entrevista, ela teve um insight, e ela viu que as outras entrevistas ela não observou tal coisa. O que ela vai ter que fazer? Volta do documento, você já tem meio texto, faz aquela leitura. Opa, esse trecho aqui tem a ver com aquele que eu vi no quadro. O nome disso é a técnica de comparação constante. O que é comparação constante? Você faz a comparação com o teu corpus de análise o tempo todo. Lembra que é um processo evolutivo, é um processo de construção? A construção de significado, muitas vezes, ela não apareceu porque você viu a primeira vez. Às vezes você precisa ser atingido 3, 4 vezes para entender. Você só vai perceber algo que foi dito na primeira entrevista, que você sabe que foi a melhor, só quando você leu a 4ª. Mas não é porque a 4ª é melhor, é porque você está mais maduro. Aí volta, faz as correções. Então, é um processo de idas e vindas. Você vê lá que aquela figura, ela fala, putz, olha que legal, então essa... Lembra que você vai dando um significado? Quando eu faço isso, eu já vou fazendo... Sabe aquele desenho que eu fiz no Atlas? Eu já vou fazendo no meu caderno. Putz, eu vou puxando setinha para cá, puxando setinha para lá. Pô, isso aqui... Aí, às vezes, eu até falo, aí a fala da Nayara foi, assim, primordial para que eu chegasse nessa conclusão,
mas eu lembro que teve um exemplo do Raimundo e da Amanda. Pô, o Redan também falou alguma coisa, mas ele foi tímido nisso. Bacana, eu preciso de mais elementos para entender isso. Aí vou procurando, de novo, aí você vai fazer uma tabelinha. Quando você fez tudo isso, eu posso aqui, opa. Eu posso, ao final, pedir relatórios. Eu vou pedir aqui um só para vocês verem. Eu tenho lá no Codes, lembra? Toda vez que eu clico aqui, Codes. Olha que interessante. Eu estou aqui no Codes. Aí eu vou pedir um output, all codes with quotations. Eu sempre recomendo vocês fazerem isso quando tiver mais avançado na pesquisa, ou sempre fazer. Vamos supor que tudo deu errado. Você perdeu o computador, perdeu o Atlas, perdeu as entrevistas, mas você foi fazendo isso que eu te falei. Você criou eu vou fazer de novo aqui, ó, output, all codes with quotations. Ele vai pegar uma caixa de texto assim, aí eu vou pedir para file e run. Ele vai criar um arquivo nessa mesma pasta. Olha que arquivo lindo. Ele vai me dar cada código, quantas vezes ele apareceu, qual foi o documento, ou seja, qual foi o entrevistado e o que ele falou. Se tudo der ruim e você tiver esse documento, inclusive figuras, se você tivesse feito lá um trecho de figura, você vê que ele traz a íntegra aqui, ó. Só com isso você faz a análise do teu resultado numa tese, numa dissertação. Se tudo der errado, em tecnologia a gente tem que ter plano de contingência, né? Plano de contingência. Você subiu, eu mando para o meu e-mail, eu sempre mando uma versão. Hoje eu fiz análise legal, passei 5, 6 horas. Imprimo um documento dele e jogo lá. Para quê? É meu porto seguro, meu fundo de garantia. Mas, e isso serve também para quê? Pô, Luciano, lembra aqueles trechos e tudo mais? Eu quero extrair e quero botar para conversar. Então, eu tenho uma listinha. Às vezes eu tenho lá aqueles 50 trechos, eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V aqui e levo para minha dissertação e para minha tese. Então, eu tenho memória de tudo que eu fiz. Outra coisa. Pessoal, eu não vou dar tudo que o sistema faz, porque a intenção hoje era ensinar vocês o porquê fazer a análise, como fazer a análise e o que você se apropria da análise. Então, quando eu aprendi isso, eu não me engano, foi um curso de 2 semanas. Não é algo que em 1 hora, 2 horas a gente vai. Mas tem muito videozinho na internet que ajuda e é uma coisa que você aprende fazendo também. O processo, codifiquei, legal. Luciano, eu quero aquela análise de frequência. Eu vou lá aqui, para análise, Code Primary Document Table. Aí você nota que ele tem uma tabelinha. Aí eu posso jogar para lá, e eu quero a frequência desses códigos, mas eu quero a frequência desse código para cada entrevista. Lembra lá que eu tinha aquele gráfico? Então, eu quero saber quantas vezes cada código desse foi citado por cada um dos meus entrevistados. Se cada entrevistado configura um Word ou um documento, então eu consigo saber qual foi a frequência de cada um e quem foi que falou. Simplesmente por uma tabelinha Excel. Eu venho aqui, Create Report. Ele vai abrir um Excelzinho para mim. Simples assim. Tá vendo aqui? Cada um representa um entrevistado. E aqui os códigos. E qual foi a frequência de cada um desses códigos. Eu geralmente vou aqui e está gravando, então por isso que eu estou falando rápido, viu? Então depois vocês podem e a gente então inserir. Aí, gráfico. Deixa eu pegar aqui um gráfico. Bom, tem alguns alunos que usaram, quer ver, principalmente
aqui para representar e eu vou mostrar por quê. Esse tipo de gráfico. Vamos supor que cada um desses documentos é um entrevistado. E aqui eu tenho os códigos. Aqui eu consigo ver, vamos supor que fossem aquelas dimensões que eu falei da Amanda, e tem uma dimensão que ela foi melhor compreendida por 5 dos 20 entrevistados. Ela aparece somente em 5 dessas linhas. Aí você pega o gráfico, plota no seu documento, no seu artigo, na tua tese, e aí você desce o sarrafo para discutir esse gráfico. Desses 5 entrevistados, o perfil dele é esse, nota-se que eles falaram sobre isso, os outros não falaram. Nota também que essas outras categorias, essas outras dimensões, ela é bem exploradas em todas, sendo que bem consolidada. Todavia, cabe em pesquisas futuras testar essa nova categoria, essa nova dimensão. Então, no geral, para que a gente possa fechar aqui, para não se tornar tão cansativo essa aula, o que eu posso fechar como aprendizado para vocês nesta aula? Primeiro, boa entrevista, bom entrevistado gera bom material. Boa entrevista, bom entrevistado, que gerou bom material, com um bom entrevistador, com um bom pesquisador, vai gerar boa análise. Essa análise ela é feita o quê? Pelo recorte de textos. Principalmente, para o nosso caso, o recorte de textos. Toda vez que eu recorto um pedaço de texto, eu tenho que dar um significado para ele, que é o label, é a codificação. A codificação, ela se dá em 3 níveis. Primeiro, eu vou buscar o nível mais baixo, o nível de dar significado para as falas, para expressões, para frases. Aí eu vou usar, inclusive, um label um pouco mais extenso. Tem problema, Luciano, de eu ter mais objetivos nos labels? Então, vamos supor que eu estou procurando dimensões. Não estou procurando explicações, processos. Não é essa a função. Estou procurando dimensões. Aí eu vou ter esse conjunto. Aí eu vou atribuindo. Eu posso usar o mesmo trecho, vamos supor, o mesmo trecho aqui, o mesmo trecho para um label. Depois eu quero só esse outro pedaço para um outro label. E eu vou usar o complemento para o outro. Posso? Pode. De novo, é o texto. Você está dando significado para o texto. Luciano, mas eu quero revisar, porque isso aqui, quando eu vi lá, esse código não era legal. Eu posso alterar o nome? Posso. Rename. Na gestão, não. Eu vou falar de gerenciamento. Aí aprenda a mexer. E detalhe, depende do sistema que você for usar. Gerenciamento. Bacana. Segredo. Quando eu mudo aqui, ele mudou no sistema todo. Então, se eu faço uma alteração, eu tenho que saber, eu tenho que ter noção do que eu estou fazendo. Primeiro, o botão del não existe. Se eu vou dar um unlink, se eu vou trocar alguma coisa, eu tenho que ter consciência. Muitas vezes, o que eu recomendo para vocês é salva essa, garante que está aqui, salva uma versão nova quando você for fazer alguma estripulia. Porque daí você volta pelo menos a versão, dá um rollback. Volta na versão anterior. É melhor gastar mais 10 horas de trabalho do que perder 50. Né? Então, fiz isso. Legal, Luciano. A minha pesquisa, se ela fizer só isso, e eu entender a frequência e a proximidade dos códigos, eu já tenho uma tese ou tenho uma dissertação? Tenho. Se eu tiver aquele relatório e fizer um conjunto de prescrições a partir da fala, eu já tenho uma dissertação? Tenho um desfecho para minha pesquisa? Tenho. Então, se a gente for pegar o básico do que é uma pesquisa qualitativa, você já tem. Não vou nem falar da co-ocorrência, que é mais complexo. Mas, para a aula de hoje, eu acho que isso deu. Não quer dizer que eu encerro agora. Eu fico aqui para que a gente possa fazer um bate-papo para tirar algumas dúvidas de vocês. Se não tiver, a minha garganta também agradece. Satisfeitos? Pessoal, foi uma coisa de última hora, foi para ajudar os meus meninos, mas aqui é igual a casa da mãe Joana, sempre cabe mais um.
E sintam-se à vontade para me usar com bom senso. Mas aí para os meus filhotes ficou a gravação, né, Lu? Então você pode interromper e depois ela passa para vocês e passa para mim também. Eu vejo, se for o caso, eu coloco até ali